Ó, hoje até que começou a gravar rápido. Então, eu vou começar a compartilhar aqui, ó. Essa aqui é a última página da apresentação da aula passada, né? Que eu mostrei a apostila para vocês. Então, aqui tem a página 29 da apostila, que já está na escola. Não sei se vocês viram, vocês receberam já, né, no grupo, que vocês já podem retirar, acho que hoje é amanhã. Então, quem não foi ainda buscar a apostila na escola, vai lá ver o horário direitinho, que o segundo ano é para buscar, e vão lá e retirem. Mas, como sempre, né, eu estou colocando a página da apostila que eu estou trabalhando, eu coloco na apresentação também. Então, aqui, ó, a página 29, lá da aula passada. Então, a primeira pergunta é: como podemos definir o som? Então, eu gostaria que vocês fossem acompanhando aí no caderno de vocês, o que vocês escreveram, para vocês verem se está certo, se está errado, se tem que corrigir. Se por acaso vocês colocaram alguma coisa parecida e não tem certeza se está certo ou está errado, pode me falar. Vocês podem abrir o microfone, falar ou escrever no chat, que eu estou com outro celular aqui. Então, não é para entregar, Gabriel. Não precisa entregar, tá? Deixa no caderno, não precisa entregar no Word, nada, nem tirar foto. Isso é para vocês deixar no caderno, e depois, se tiverem a apostila, é que na apostila não tem espaço, vocês veem como que é? Não tem espaço para resolver na apostila. Então, faz no caderno e olha, dá uma olhadinha se está certo ou não, tá? Então, a primeira pergunta aqui é como é que nós podemos definir o som? Então, lembra que eu falei, né, que o som, ele é uma onda mecânica, então a gente pode definir o som como uma onda mecânica que se propaga pela vibração de um meio material. Então, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, e as ondas sonoras, elas se propagam pela vibração desse meio. Então, se eu estou falando aqui, minha voz está aqui no ar, então, as ondas sonoras estão saindo da minha boca aqui, elas estão se propagando pela vibração das moléculas de ar. Se eu bato aqui em algum lugar, esse som aqui se propaga nesse sólido, na minha mesa aqui, pela vibração das moléculas da mesa. Então, o som, ele se propaga, né, é uma onda mecânica que se propaga pela vibração do meio. Não precisa entregar, Gabriel, não agora. É só, se por acaso precisar mais no final do bimestre, para alguma recuperação, eu peço para vocês me entregarem. Mas, assim, essas questões aqui, vocês vão ver, eu vou passar uma atividade que tem questões muito parecidas na atividade que eu vou passar. Então, é assim que eu vou saber que se vocês fizeram, pela atividade. Quem acertou as questões da atividade é porque fez a questão na apostila. Quem errou é porque provavelmente não fez. Então, não precisa entregar. Quando for para entregar alguma coisa, gente, pode deixar que eu escrevo o que é para entregar e coloco a data. Geralmente, quando eu não coloco a data, é porque eu não estou pedindo para entregar, tá? Então, voltando aqui. Se quiser, podem colocar as coisas no chat, gente, que eu estou olhando. Então, aqui, a pergunta número 2, né? Se é possível ouvir algum som na Lua, justifique sua resposta. Então, lembra, né? Se o som é uma onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar, e a Lua fica no espaço, o espaço, ele não tem ar, não tem nenhuma molécula lá no espaço. Então, a Lua está lá no espaço, a Lua não tem atmosfera, então o som não tem como se propagar na Lua. Então, se alguém der um grito na Lua, ninguém vai ouvir nada, porque não tem moléculas de ar para o som se propagar lá, tá? Então, por ser uma onda mecânica, o som não se propaga em lugares como o vácuo. Só as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. Aí aqui tá falando, né? Se vocês estiverem vendo pelo celular, gente, vocês conseguem aumentar a tela, tá? Eu acho que no celular fica meio pequenininho essa página aqui. Aí aqui, ó, a questão 3 está perguntando sobre essa figura aqui, ó. Essa figura aqui de cima. Aí tá perguntando assim, o que representam esses pontos pretinhos aqui mais espaçados e os pontos pretos mais juntinhos, né, os menos espaçados. Então, aqui, ó, o que representa os mais espaçados representam as partes, né, as zonas aqui que tem, o ar tá mais rarefeito, né, tá menos comprimido, e os pontos onde os pontinhos pretos estão mais juntos, significa que é o ponto de compressão. Então, a onda sonora ela vai se propagando pelo ar, comprimindo e como que é o contrário? Comprimindo ou então esticando, as moléculas de ar. Então, aqui,
A parte mais rarefeita é esses pontos mais espaçados. A parte mais juntinha aqui é o ponto de compressão das moléculas de ar. Professora, eu não entendi. Essa 3 eu não entendi. Tá, então, aqui você consegue ver esse gráfico, esses pontinhos que estão aqui em cima? Consigo. Então, ele está perguntando o que significa esses pontos mais separados e o que significa os pontinhos mais juntos. É que as ondas... Você entendeu a pergunta? Entendi. Tá, então, beleza. Aí, esses pontos mais espaçados significa que as moléculas de ar, elas estão mais separadas umas das outras. Então, a gente fala que esse é um lugar que o ar está mais rarefeito, tem menos moléculas de ar ali. E essa parte aqui, onde os pontinhos estão mais juntos, é onde as moléculas de ar estão mais comprimidas, tá? E aí, isso daqui, gente, é só para ilustrar como é que se propaga. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando a gente passar para 4. Não, 4? Para 4. Então, as ondas sonoras é como se elas se propagassem no ar, fazendo com que... Imagina uma mola. Imagina que as moléculas de ar sejam uma mola. Aí vai comprimindo e vai esticando a mola, sabe? Então, quando a onda está passando, ela comprime as moléculas de ar. No caso aqui, que eu estou representando para vocês, comprime a mola. Depois que ela passou, essa mola se distende. Aí o ar se rarefaz, ele fica mais rarefeito. Então, é assim que a onda sonora vai se propagando pelo ar, tá? Aí, na questão 4, está perguntando, né? Aqui embaixo, eu tenho um outro gráfico, né? Então, aqui em cima eu tenho um gráfico de um alto-falante e embaixo tem um gráfico já com o eixo X e um eixo Y. Está perguntando qual que é a grandeza que está representada no eixo vertical. O eixo vertical seria o eixo Y. E qual que é a grandeza sendo representada no eixo horizontal. Aqui é só vocês lerem, né? Então, no eixo vertical aqui está representando a pressão e no eixo X, né, no eixo horizontal, está representando o comprimento da onda. Aí, a 5 está perguntando qual que é a relação entre esses pontinhos aqui de cima e esse gráfico aqui de baixo. A relação é, assim, aonde as moléculas de ar são mais rarefeitas, corresponde no gráfico de baixo a parte do vale, a parte mais profunda da onda. E aqui em cima, onde está mostrando que o ar está comprimido, tem mais compressão, é onde no gráfico de baixo mostra o pico da onda. Então, ar rarefeito corresponde ao vale da onda. O ar mais comprimido corresponde à crista da onda. Aí aqui na 6 está perguntando o que significa o termo comprimento de onda, né? Então, a gente vai rever isso aí daqui a pouquinho. Comprimento de onda seria o tamanho dessa onda, a distância entre um pico e outro dessa onda, ou entre uma parte até a outra, onde a onda vai voltar a se repetir. Essa parte aqui a gente vai ver mais detalhado hoje, e a 7 também, né? Qual é a diferença entre as propriedades do som, altura e intensidade. Essa daqui, a 7, a gente vai ver hoje, então eu vou voltar nela na próxima apresentação, tá? Então, eu vou parar de compartilhar essa apresentação, e agora eu vou começar a compartilhar a apresentação da aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Agora aqui, deixa eu pôr em tela cheia, que aí... Vamos ver. Pronto, começou a compartilhar aqui. Então, ó, hoje a gente vai continuar essa parte de ondas sonoras, e a gente vai falar sobre a altura e intensidade do som. Lembra que eu falei que aquela 7ª questão estava perguntando qual que era a relação entre a altura e intensidade do som? Então, hoje vocês vão conseguir entender melhor isso. Eu falei disso um pouquinho na semana passada, mas eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro. Para começar, vamos rever aí o que a gente já tinha visto na aula passada, só para ficar mais claro toda a representação de uma onda. Então, aqui eu tenho uma onda da forma como a gente normalmente representa ela. Aqui tem várias grandezas que a gente pode estudar em relação a uma onda. Então, aqui eu posso ter a crista da onda. Lembra que eu falei que ali naquele gráfico, né, os pontos onde tinha compressão era a crista da onda. Então, a crista da onda é o ponto
mais alto da minha onda. Então, aqui eu tenho um morrinho, é como se eu fosse, se tivesse uma montanha, como se eu fosse, como se estivesse no topo da montanha. Então, a crista da onda é o topo lá, o ponto mais alto da minha onda. E aí, o ponto mais baixo da minha onda aqui, ó, eu chamo de vale. Então, o ponto mais alto da onda é a minha crista e o ponto mais baixo é o vale. E aí, naquela representação, né, da aula passada, o vale correspondia aos pontos lá de baixa pressão, de rarefação das moléculas de ar. Aí, a gente tem uma outra grandeza aqui, que é a amplitude. A amplitude de uma onda é a distância entre... a crista dela, desculpa, gente, isso é o meio torto aqui. É a distância entre a crista da onda até o ponto médio aqui, onde a gente desenha o gráfico. Então, isso aqui é a amplitude da onda, é o tamanho dela. E o comprimento da onda seria a distância aqui, ó, de um pico até o outro. Essa distância até o pico até o outro, a gente mede, esse aqui é o comprimento da onda. Ou então, a gente pode analisar assim. Minha onda começou aqui, ó, aí ela vem, sobe, desce, e quando ela chega aqui, ó, ela vai começar a ser igualzinha a essa onda que eu desenhei aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma onda que parece um S meio inclinado. Quando eu chego nessa parte, ela vai começar a se repetir exatamente da mesma forma que estava aqui. Então, essa distância aqui também eu posso usar para medir o comprimento da minha onda. Gente, não vai dar diferença se eu medir entre dois picos ou eu medir entre os dois comecinhos da onda aqui, o valor do comprimento vai ser sempre o mesmo. E lembrando que sempre a gente tem que expressar o comprimento de onda em metros, tá? E outra coisa que a gente tem relacionada às ondas é a frequência dessa onda. A frequência da onda é o número de vezes que ela se repete por segundo. Então, eu tenho uma onda aqui, duas ondas, vamos supor que essas duas ondas aqui, ela passou aqui por essa partinha aqui da setinha, né, porque a onda ela vai se propagando. Vamos supor que passou essas duas ondas por aqui em 1 segundo. Então, a gente sabe que ela se repetiu 2 vezes em 1 segundo, a gente poderia dizer que a frequência dessa onda é de 2 Hz, tá? Hertz é a unidade de medida de frequência de onda. Então, é o número de vezes que ela se repete por segundo. Então, se por acaso tiver aqui um medidor que viu que a onda repetiu 20 vezes em 1 segundo, eu vou dizer que a frequência da onda é 20 Hz, tá? Então, Hertz significa número de repetições por segundo, ou de oscilações. Então, aqui embaixo eu coloquei de oscilações e repetições, para vocês lembrarem, tá? Então, é o número que a onda se repete por cada segundo. Então, agora que a gente já relembrou isso aqui da outra aula, né? E vamos ver agora, de fato, né, o que é a intensidade das ondas sonoras. Então, ó, a intensidade de uma onda sonora, ela vai estar relacionada com a amplitude dela. Lembra que a amplitude é essa distância aqui, ó, tá? É o tamanho da minha onda aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma amplitude. Aí, estão vendo essa segunda onda aqui? Ela tem uma amplitude maior do que a primeira, certo? E olha a terceira onda aqui. Ela tem uma amplitude muito maior do que as outras duas. Só que se vocês separarem, vocês veem que coincidem, ó, o vale dessa primeira onda aqui coincide com o vale da segunda onda e coincide com o vale da terceira onda. Então, se a gente for medir o comprimento de onda de todas elas têm o mesmo comprimento de onda, porque se eu medir aqui, ó, a distância daqui até aqui seria o valor de um comprimento de onda dessa onda aqui de cima, tem o mesmo tamanho que se eu medir aqui, ó, esse comprimento de onda também é igual. Ou se eu medir aqui também eu tenho outro comprimento de onda que tem o mesmo valor desses dois primeiros. Gente, essa letra aqui, tá, é o lambda, é uma letra grega que a gente usa para representar comprimentos de onda, tá? Então, vocês estão vendo que as 3 ondas, elas têm o mesmo comprimento de onda, mas a amplitude delas é diferente. Isso significa o quê? Que a intensidade dessas ondas sonoras são diferentes, tá? Então, quanto maior for a amplitude da minha onda, maior é a intensidade dessa onda. Então, dessas 3 ondas aqui, a primeira, a segunda ou a terceira, qual que é
a onda que tem uma maior intensidade? A1, A2 ou A3? Pode escrever no chat ou falar. Tem alguém acordado aí? Qual que é a onda que tem maior intensidade aqui? A1, A2 ou A3? Vou até colocar aqui, ó. Essa aqui é A1, essa é A2 e essa é A3. Nossa, gente, vocês não interagem. Ah, 3, mais alguém? Ó, então vamos voltar aqui, ó. Aqui eu disse que quanto maior é a amplitude, ó, quanto maior a amplitude, maior é a intensidade. Então, dessas três ondas, quem tem a maior amplitude é a onda 3, ó, porque ela tem essa distância aqui, né, entre o pico dela e o vale dela é maior do que a 2 e é maior do que a 1. Então, a terceira onda aqui é a onda que tem uma intensidade maior. E a intensidade tem tudo a ver com o volume. Quando a gente está ouvindo alguma música, a gente fala assim, aumenta o volume ou abaixa o volume. Só que isso não está correto de acordo com a física. Vocês podem falar isso na casa de vocês sem problema. Mas, de acordo com a física, você teria que falar, diminui a intensidade desse som, então aumenta a intensidade desse som. Então, dessas três ondas, se todas representassem a mesma música, essa onda número 3 aqui, né, essa representação 3 aqui, mostraria qual é a música que está tocando num volume maior, tá? Até aqui, tudo bem, gente? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam aí que eu dou eu volto, explico de novo, sem problema. Tá? Então, intensidade, tá? Então, a intensidade das ondas sonoras, ela vai ter a ver com o volume. Então, volume é igual à intensidade. Tá? Isso aqui, gente, às vezes já caiu no Enem, tá? Quem vai fazer Enem, parte de ondas sempre cai, sempre cai. Eu nunca vi um Enem que deixou de perguntar alguma coisa sobre ondas, tá? Então, ó, volume é igual à intensidade. Mas, se o volume é igual à intensidade, o que seria, então, a altura de uma onda sonora? A altura da onda, ela está relacionada com a frequência da onda. Lembra que a frequência é o número de vezes que essa onda se repete por segundo. Então, quanto maior a frequência, maior é a altura dessa onda. Então, a altura de um som está relacionado com sons agudos ou graves. Então, um som agudo é um som mais fino, sabe? Um somzinho bem fininho, um som mais agudo. Um som que a gente pode dizer mais grosso, assim, como se fosse uma voz. Quem tem uma voz mais grossa tem uma voz mais grave. Quem tem uma voz mais fininha tem uma voz mais aguda. E a frequência está relacionada com agudos e graves da seguinte forma. Quanto maior a frequência... Nossa, aqui eu coloquei 2 E. Tem que arrumar isso. Quanto maior a frequência, mais agudo é esse som. Quanto menor é a frequência, mais grave é o som. Então, vamos voltar lá, ó. Aqui, a gente está representando, ó, uma onda A e uma onda B. Esses quadradinhos aqui, ó, vamos supor que cada quadradinho representa um segundo, ó, porque aqui no eixo X está representando o tempo, ó, em segundos. Então, vamos imaginar que cada quadradinho desse corresponde a um segundo. Então, as duas ondas estão se propagando no mesmo tempo, ó, em cima e embaixo tem a mesma quantidade de quadradinhos. Se a gente for ver qual é a onda que se repete mais vezes nesse tempo, a gente vai perceber que a onda B se repete mais vezes do que a onda A, porque, ó, vamos contar pelos picos, né? Essa aqui tem um pico, 2 picos e meio. Essa aqui vai ter 1, 2, 3 e 4. Então, essa onda aqui de baixo, ela tem uma frequência maior do que a onda de cima. Então, a onda de cima aqui representaria um som mais grave, que a frequência dela é menor, e essa daqui de baixo, que a frequência é maior, representaria um som
agudo. Tudo bem, gente? Então, som grave são aqueles som como se fosse uma voz mais grossa, e um som agudo é como se eu tivesse um som mais fininho. Então, a altura, na verdade, tem a ver com sons graves e agudos. Se eu falo assim, aumenta, como que é? Deixa esse som mais alto. Se eu falar assim, deixa esse som mais alto, eu tô querendo dizer que eu quero que deixe esse som mais agudo, não que eu quero aumentar o volume dele, de acordo com a física, tá? Então, lembrando de novo, então a altura tem a ver com sons graves e agudos, e isso está relacionado com a frequência dessas ondas. Então, vou passar, mas se alguém tiver dúvida, eu volto, tá? E aí, então, agora vamos fazer um exercíciozinho aqui, para a gente entender bem de onda. Então, vamos ver assim. Vocês lembram o que é a amplitude de uma onda? Lembra, né? A amplitude da onda vai ser essa distância aqui, ó, entre a crista da minha onda e o ponto médio aqui. Isso aqui é a minha amplitude. Qual é o tamanho dessa? Vamos ver quantos quadradinhos, tá? A gente vai contar em quadradinhos. Quanto vale a amplitude dessa onda aqui em quadradinhos? Podem escrever no chat aí, ó. Tem quantos quadradinhos aqui, ó? 2 quadradinhos, 2. Então, aí, se cada quadradinho correspondesse a 10 centímetros, por exemplo, eu teria uma amplitude aqui de 20 centímetros, ou se cada quadradinho correspondesse a 1 centímetro, 1 metro, e assim por diante, tá? Então, a amplitude aqui é igual a 2 quadradinhos. E agora, o que é o comprimento de onda? Vocês lembram? O comprimento de onda, então, é a distância entre um pico, aqui eu tenho o pico dessa onda, em mais ou menos aqui o outro pico da onda. Então, esse aqui vai ser o comprimento da minha onda. Agora, vamos contar quantos quadradinhos tem? Quantos quadradinhos correspondem ao comprimento dessa onda? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, tá? Mais ou menos. Então, o comprimento da minha onda aqui, alguém chegou a algum valor diferente? A Natasha colocou 6,5 aqui. Eu acho que só contar quadradinho não é muito difícil, né? Aí vocês vão querer que eu ponha assim na prova, né? Só para contar quadradinhos. Então, o comprimento da onda aqui é de 6 quadradinhos e meio. Tudo bem? Então, a gente já consegue olhar num gráfico e saber qual que é a amplitude da minha onda e qual que é o comprimento dela, tá? E agora, vamos... Nossa, ficou uns quadradinhos aqui no meu slide, eu esqueci de tirar eles daqui. Então, ó, agora vamos falar de frequência e de velocidade das ondas, tá? Aqui, ó, é aquela mesma imagem que vocês viram, tá? Que a gente estava falando de frequência, em que a onda A tem uma frequência menor do que a onda B. Então, a frequência, né, é o número de oscilações que essa onda realiza em um segundo, e a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é o Hertz, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai considerar? Que cada quadradinho aqui agora vai equivaler a 1 segundo. Então, a gente vai considerar cada quadradinho valendo 1 segundo. Aqui, ao todo, eu tenho 16 quadradinhos, tá? Tanto na onda de cima quanto na onda de baixo. Ou seja, aqui em cima ou embaixo representa 16 segundos. Ok? E aí, qual que seria a frequência dessas ondas aqui? Então, vamos lá. A frequência, para a gente calcular a frequência, como eu disse, é o número de oscilações que ela tem por unidade de tempo. Então, eu vou contar aqui quantas vezes essas ondas oscilam e vou dividir pelo tempo, que a gente já viu aqui que é 16 segundos. Então, vamos começar vamos fazer essa aqui de baixo, tá? Então, aqui, né, a gente já tinha contado lá na outra figura, né, eu tenho 1, 2, 3, mais ou menos 4 vezes essa onda oscila em 16 segundos. Então, se eu colocar aqui o número de oscilações, que é 4, pelo tempo, 16, eu vou conseguir achar qual que é a frequência dessa onda. Eu vou fazer 4 dividido por 16, então a frequência dessa onda aqui de baixo é igual a 0,25 Hz, tá? Depois vocês podem fazer aqui em cima, ó, que só tem 2 oscilações
por 16 segundos, então a frequência dela vai ser metade do que isso aqui, vai ser 0,125, tá? Então, para calcular a frequência, lembra, é o número de oscilações dividido pelo tempo. Então, a gente já sabe agora calcular a frequência olhando um gráfico de uma onda. E agora, sabendo calcular a frequência, a gente pode calcular agora a velocidade de uma onda. A gente nem sempre precisa calcular a frequência para saber a velocidade. Às vezes é dado no exercício, como vai ser no exemplo aqui, tá? Então, a velocidade de propagação de uma onda, a gente vai pegar o comprimento de onda, tá? Lembra que isso aqui é o comprimento. E vou multiplicar pela frequência. Então, a velocidade de uma onda é calculada fazendo o comprimento vezes a frequência. Como que... Vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês verem como que a gente faz isso, tá? Então, um exemplo aqui é para a gente calcular a velocidade de uma onda de 2 metros de comprimento e com uma frequência igual a 170 Hz, tá? Então, normalmente, ondas grandes assim são ondas sonoras, pode ser ondas de rádio, ondas grandes, eu acho que ondas sonoras nem tanto, mas ondas são maiores assim, de 2 metros, mais do que isso são ondas de rádio normalmente. Então, vamos colocar aqui os dados, tá? Então, eu tenho aqui, tá dado, eu só copiei aqui embaixo, né, que a frequência é 170 Hz, o comprimento da onda é 2 metros, e agora eu quero achar a velocidade. Lembrando, né, não precisa nem lembrar, porque a fórmula tá aqui em cima, que a velocidade é igual a comprimento de onda, né, o lambda vezes a frequência, o lambda F. Substituindo os valores aqui, né, o comprimento de onda é 2 e a frequência é 170. Então, a velocidade de propagação dessa onda vai ser 2 vezes 170, que costuma dar 340 metros por segundo. Então, essa daqui é a velocidade dessa onda. Então, olha, eu posso pedir, dar qualquer valor de frequência e o comprimento dessa onda, e vocês conseguem achar qual é a velocidade que essa onda se propaga. Lembrando que, assim, para a gente calcular essa velocidade aqui, a gente está falando de ondas mecânicas, ondas que se propagam em um meio material. Se a gente estiver falando de ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas, elas sempre se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, naquele meio. Então, as próximas aulas, as próximas matérias, a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas, é um pouquinho diferente. Então, velocidade de propagação de uma onda é o comprimento vezes a frequência. Então, dá para achar qualquer coisa aqui. Se eu der para vocês a velocidade e o comprimento da onda, vocês também conseguem achar a frequência, e assim por diante. Vou prosseguir, tá, gente? Enquanto vocês estão quietinhos, não falando nada. E aí, vamos ao que interessa aqui, que são os exercícios. Esses exercícios aqui da página 30, da apostila, que vocês podem buscar na escola amanhã, se não buscaram ainda, tá? O horário no grupo lá, oficial do Olavo. Se vocês não tiverem como ir na escola pegar a apostila agora, essa página aqui, eu vou deixar a apresentação, vou colocar no grupo de vocês, vou colocar no Google Sala de Aula, então vocês podem fazer o exercício partindo daqui, tá? E aí vocês fazem exercícios 1, 2 e 3 no caderno e deixam no caderno, tá? Não precisa entregar. É para vocês deixarem feito no caderno, para vocês consultarem, para fazer provão, para fazer atividade. Então, aqui, ó, tá explicando o que eu acabei de explicar para vocês sobre intensidade, sobre a altura do som, aqui vai falar sobre a frequência, aqui vai falar sobre amplitude, etc. E aí vocês vão ter que analisar essas imagens, né? Então, no exercício 1 aqui, vocês vão ter que analisar essa imagem 1. Gente, não é alternativa, tá? São 3 questões aqui na 1. Vocês vão ver quais são as diferenças e semelhanças entre essas duas ondas representadas. Então, aqui, gente, dica. Vocês vão ter que olhar comprimento de onda, então vocês vão ver se o comprimento é igual ou não. Vocês vão ver a amplitude, se a amplitude é igual ou não, e vocês vão ver a frequência. Então, vocês vão analisar aqui e vão falar, essas ondas aqui, a amplitude são iguais, mas a frequência e o comprimento de onda são diferentes, tá? E assim por diante. E aí, aqui na B, ó, dá para saber qual das ondas é mais aguda? Lembra que eu falei, tá?
com a frequência mais alta, elas são mais agudas. Então, qual das duas aqui tem maior frequência? Você dá para saber qual que é a mais aguda. Aí aqui está perguntando também se dá para a gente saber quando tem um volume mais alto que a outra. Então, vocês vão ter que ver a amplitude. Vocês podem até pegar uma réguinha aí e medir o valor da amplitude. Se uma delas tiver amplitude maior, é porque ela é a que tem o volume mais alto, tá? Aí, na questão 2 aqui, vocês vão analisar a imagem 2, essa imagem aqui de baixo. E a mesma coisa, quais as diferenças e as semelhanças entre essas ondas. E aí, vocês vão... Aqui a pergunta, ó, a segunda onda representa um som mais intenso do que a primeira? Lembra, gente, que, ó, um som intenso aqui, ó, ele só fez a pergunta de uma maneira diferente. Ele está perguntando qual som é mais intenso, se ela é mais intensa do que a primeira. É a mesma coisa que eu dizer se o volume é mais alto. Então, se um som mais intenso representa um volume mais alto. Então, ele fez a mesma pergunta aqui, só que de uma forma diferente, para ver se vocês entenderam. Tá? E aí, a 3, vocês vão olhar aqui, ó, tá vendo? Tem os quadradinhos, cada quadradinho aqui representa 3 centímetros. Então, aqui... Nossa, eu vou ter que olhar aqui na minha apostila, porque a parte do Google Meet fica bem em cima, eu não consigo ler. Aí aqui está perguntando, né? Sabendo-se que as duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, qual delas tem a maior frequência? Então, vocês vão olhar lá qual é que se repete mais vezes. E aí, vocês vão ter que calcular aqui, contar os quadradinhos e ver qual das duas, qual que é o comprimento de cada onda e qual que é a amplitude. Lembrando uma coisa aqui, gente, ó, a amplitude da onda, ela é o tamanho dela em relação ao ponto médio. Então, eu vou desenhar uma reta aqui, ó. Então, a amplitude da minha onda vai ser essa distância aqui, ó, tá? Então, isso vai ser a minha amplitude. Aí, nessa outra onda aqui, ó, a amplitude é essa distância aqui, tá? Não é toda ela, tá? Porque a gente considera só entre o ponto médio. É lógico, se a gente quiser só ver qual é a maior ou qual é a menor, a gente pode considerar tudo. Mas na hora de fazer um cálculo, a gente tem que considerar só o que está acima ou abaixo também. Isso aqui também é amplitude, tá? Então, essa distância aqui vai ser a mesma que essa. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, gente? Então, vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, a matéria de hoje é essa. E aí, eu gostaria que vocês, se vocês têm dúvidas, pode até ser das questões da aula passada, que eu tiro aqui sem problema. Então, se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat também, sem problema, que eu estou vendo aqui. É mais difícil ver quando eu estou compartilhando a tela, mas é por isso que eu entro com o celular também, que aí dá para eu ver. Enquanto eu estou apresentando, eu consigo ver também. E aí, gente, tudo ok? Ó, eu vi que, assim, quem participou da aula, tudo bem, não vai precisar ver esse vídeo de novo. Mas eu não sei se vocês têm contato com outras pessoas da sala de vocês, eu estou vendo que pouca gente está assistindo o vídeo depois também, né? Então, vamos supor, tem 20 pessoas aqui na sala e só mais 10 assiste. Só que tem 200 alunos nos segundos anos, né? E aí a pessoa tira nota baixa depois, não sabe por quê. Vocês estão tendo uma vantagem aí de assistir a aula, né? Então, pessoal, deixa eu parar a gravação aqui.